Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa primeira reunião para a maioria das turmas, né? No sexto ano nós já tivemos um encontro no primeiro dia de aula com alguns pais. E hoje, então, Fundamental 2 do sexto ao nono ano, para passar para vocês algumas orientações e apresentar o nosso corpo docente. Então, vamos iniciar pensando no seguinte: quando os filhos vão para o sexto ano, quando eles mudam de prédio, alguma coisa acontece. E acontece com os pais também. Então eu trouxe um texto de Rubem Alves, que eu vou ler para vocês, e aí a gente começa a conversar. Quando os filhos voam. Sei que é inevitável e bom que os filhos deixem de ser crianças e abandonem a proteção do ninho. Eu mesmo sempre os empurrei para fora. Sei que é inevitável que eles voem em todas as direções como andorinhas adoidadas. Sei que é inevitável que eles construam seus próprios ninhos e eu fique com o ninho abandonado lá no alto da palmeira. Mas o que eu queria mesmo era poder fazê-los de novo dormir no meu colo. Existem muitos jeitos de voar. Até mesmo o voo dos filhos ocorre por etapas. O desmame, os primeiros passos, o primeiro dia na escola, a primeira dormida fora da escola, a primeira viagem, a educação infantil, o Fundamental 1, agora Fundamental 2. Desde o nascimento de nossos filhos, temos a oportunidade de aprender sobre esse estranho movimento de ir e vir, segurar e soltar, acolher e libertar. Nem sempre percebemos que esses momentos tão singelos são pequenos ensinamentos sobre o exercício da liberdade. Mas chega um momento em que a realidade bate a porta e escancara novas verdades difíceis para os pais de encarar. É o grito da independência, a força da vida em movimento, o poder do tempo que tudo transforma, que dirá os pais do nono ano hoje. Muitas vezes confundimos amor com dependência. Sentimos erroneamente que se nossos filhos voarem livres, não nos amarão mais. Criamos situações desnecessárias para mostrar o quanto somos imprescindíveis. Fazemos questão de apontar alguma situação que demande um conselho ou uma orientação nossa, porque no fundo o que precisamos é sentir que ainda somos amados. Muitas vezes confundimos amor com segurança. Por excesso de zelo ou proteção, cortamos as asas dos nossos filhos. Impedimos que eles busquem respostas próprias e vivam seus sonhos em vez dos nossos. Temos tanta certeza de que sabemos mais do que eles, que o porto seguro vira uma âncora que os impede de navegar nas ondas de seu próprio destino. Muitas vezes confundimos amor com apego. Ansiamos por congelar o tempo que tudo transforma. Ficamos grudados no medo de perder, evitando assim o fluxo natural da vida. Respiramos menos, pois não cabem no nosso corpo os ventos da mudança. Aprendo que o amor nada tem a ver com apego, segurança ou dependência, embora tantas vezes me confunda. Não adianta querer que seja diferente. O amor é alado. Aprendo que a vida é feita de constantes mortes cotidianas, lambuzadas de sabor doce e amargo. Cada fim vem de um começo. Cada ponto final abre espaço para uma nova frase. Aprendo que existe uma criança em mim, que ao ver meus filhos crescidos se assusta por não saber o que fazer. Mas é muito melhor ser livre do que imprescindível. Aprendo que é preciso ter coragem para voar e deixar voar. E não há estrada mais bela do que essa. Bom, quando Rubem Alves se coloca na posição de pai, o texto é maior. Ele tem algumas partes que eu acabei retirando, porque senão ficaria muito extenso para falar aqui hoje. Mas o que nós vemos é exatamente isso. Vocês sabem que eu também sou mãe, os meus já são grandes, já alçaram o voo. A gente sempre quer que volte, quer sempre controlar a vida. É
tenho 2 marmanjos em casa que eu tento controlar, eu tento me controlar. Né? Porque o celular, assim, eu fico pensando, meu Deus, Karen, teus filhos são adultos, eles têm direito, não liga, você vai atrapalhar, aí a gente manda mensagem e fica lá, olhou e não respondeu, Não tem celular para responder a mãe, mas se fosse os amigos não sai do celular, né? E a gente fica, e essa angústia, ela perdura. A questão é, eles entraram no Fundamental 2, alunos de 6º ano, para os pais e para eles é uma mudança grande, principalmente para eles. Eles deixam de ter o porto seguro de uma professora regente, alguns poucos professores específicos, e passam a ter vários professores. Eles têm uma professora regente, e nós aqui no colégio temos a prática dos 6º anos de colocar sempre português e matemática, porque são os professores que estão mais tempo com eles, que têm um número maior de aulas, e aí elas funcionam como uma pessoa que está ali com mais frequência e mais acessível para estabelecer esse laço. Mas isso não significa que para eles se torna tão mais fácil assim. É confortável, mas não é mais fácil. Por quê? Eles têm que aprender a lidar com o tempo. Nós adultos sabemos que o nosso maior rival é o tempo. É o tempo que nós temos para trabalhar, é a hora que nós temos que cumprir, é o tempo que falta para ficar com os nossos filhos, é o tempo que falta se você quer uma atividade de lazer com a família. Se o nosso inimigo é o tempo, vocês imaginem eles que ainda não têm noção de toda essa realidade, tem que lidar com o tempo. O tempo da prova, o tempo de ler, o tempo de fazer exercício, o tempo de estudar, é o tempo. Então, nesse primeiro momento, é um momento de acolhimento, que nós recebemos esses alunos de 6º ano, os professores, claro que eles cobram, mas ao mesmo tempo que eles cobram, eles esticam o prazo, eles chamam a atenção, eles colocam no sistema, sim, os pais já devem ter recebido algumas coisas aí no sistema, no nosso Unimestre, os professores vão colocar. Faz parte. Ah, mas eu autorizei ele a sair, veio que ele, saída antecipada. Foi ao médico, foi ao dentista. Ok, a mãe sabia, mas ela tem que saber que nós sabíamos o porquê que ele não está aqui, e que realmente ele não está aqui. Né? Então, tudo o que acontece é comunicado. Bom, vamos lá, Tati. O nosso corpo docente, então. Nós temos 2 professores de matemática no Fundamental. A Carolina, que pode levantar, Carol, dá um tchauzinho, professora regente do 6º ano. Né? E o professor Candeco, que não está aqui, ele trabalha com os 9º anos, mas o Candeco hoje à noite está dando aula no cursinho, então ele não consegue estar presente. Professora Ligiane, nossa outra professora de português, regente também do 6º ano. Né? Professora Simone, de arte, do 6º ao 9º. Rafa, de geografia, acho que quase ninguém conhece o Rafa, né? Ou Carriere, como as crianças chamam. Candice e o Big de História. O Big dá aula para os 9º anos, Guilherme, e a Candice dá aula do 6º ao 8º. Ciências e ciências químicas e biológicas, que a gente chama de química, mas são ciências químicas e biológicas do 9º ano. Eu tenho no período matutino o Maurício e no vespertino a Gabriela. Né? Gabi, regente do 9º também, do 9º B. Física, a Carolina, de novo, presente, Carol. Trabalha com introdução à física nos 9º. Educação socioemocional, a Marilise. A Marilise, infelizmente, teve um problema hoje de família, não pôde estar presente. Inglês, a professora Shirley. Anderson, de espanhol, para a nossa equipe de línguas. Os treinamentos esportivos, nós temos o Alex, que trabalha com natação e futsal, o Fabiano, que dá aula de educação física e treinamento esportivo. Plantão de dúvidas, nós temos a professora Zuleika, que também trabalha com ensino médio, por isso que não está aqui agora, e a professora Ligiane, que é a nossa professora de português e plantão de dúvidas. A
Aqui vale nós esclarecermos que, com relação ao plantão de dúvidas, ele tinha um formato diferente. Ano passado, os alunos do 7º ao 9º devem ter sentido isso. Nós tínhamos apoio de português e apoio de matemática. Isso mudou para plantão de dúvidas por uma questão estratégica do colégio, em busca de um melhor aproveitamento com as crianças. Tá? Quando nós tínhamos o apoio de português, a professora que dava apoio, no ano passado não era a Regiane, era uma outra professora, mas a professora que dava apoio, tanto de português como matemática, chegava, pegava aquele conteúdo que ela tinha acesso, né, ao trabalhar em sala de aula, ela pegava o conteúdo que julgava mais difícil, ou que a professora tinha sinalizado que tiveram mais dificuldade, explicava novamente, e os alunos ficavam fazendo exercícios sobre aquele assunto. Então isso mudou. Nós pegamos os professores e estamos trabalhando com plantão de dúvidas. Como é que funciona o plantão de dúvidas? Se eu sei que Maurício tem uma dúvida em um determinado conteúdo, a professora vai sentar com ele, explicar o conteúdo para ele e vai deixar ele fazer um exercício sobre o conteúdo. Depois ela vai pegar o outro aluno. Qual que é a sua dúvida? Se as dúvidas são diferentes, claro que as dúvidas que são a mesma, ela vai atender em grupo. O que é diferente, ela vai atender individualmente. Então vai ter sempre um aluno que ela atende primeiro do que o outro, mas eles vão estar sempre fazendo exercícios e ela mediando. Então o objetivo é atender a dificuldade individual de cada aluno. Alguns alunos já foram convocados para o plantão de dúvidas. Como funciona a convocação? Os professores vão observando em sala de aula, às vezes, não é que o aluno não sabe, às vezes é insegurança, às vezes tem uma defasagem, uma dificuldade em algum conteúdo, às vezes ele está ansioso, principalmente os de 6º e 7º ano. São duas séries assim, que eles ainda são imaturos e ainda estão nessa fase de pré-adolescência. Né? Para eles é uma mudança grande. Então, ao mesmo tempo que eu tenho alguns alunos que rapidinho entram no ritmo, outros se sentem cobrados, se sentem inseguros. Eu tive essa semana uma aluna que foi na minha sala bastante nervosa, 6º ano. Ela estava meio chorosa e a professora, claro, né, pediu para que ela descesse para conversar comigo. E essa aluna me disse assim, sabe o que é, Karen? A minha mãe disse que agora ela vai me ajudar a estudar, mas História e Geografia eu vou ter que estudar sozinha. E se eu for mal, ela vai ficar chateada comigo. Então, para vocês verem assim, é um amadurecimento, tem uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo medo de frustrar os pais. E a gente sabe que a gente está dando independência para eles precisam dessa autonomia, né? Mas ao mesmo tempo para eles também é difícil. Então, esse momento agora é um momento de transição. Uniforme. Bom, agora eu vou falar de uniforme de horários, tá? O uniforme, ele é obrigatório no colégio. Calça azul ou preta, jeans ou legging, bermuda, mesma coisa, azul ou preta, camiseta do colégio, moletom do colégio. Nós temos total ciência de que a Jaque está sem moletom. Eu tenho vários pais que estiveram procurando e falando, olha, eu fiz a encomenda, ela falou que leva de 30 a 40 dias para ficar pronto, vai demorar. Mesmo assim, não está sendo descontado ponto nenhum, mas a gente vai sinalizando que o aluno está vindo para o colégio sem uniforme. Tá? Algumas famílias já encomendaram, mas outras também não. Às vezes acham que não tem necessidade. E com relação aos moletons, ao traje de frio, precisa ser antecipado. É claro que a gente sabe, nós estamos em Santa Catarina, em Florianópolis, é muito frio no inverno. A gente tem alguns dias que o moletom não dá conta, né? Nesses dias em que o moletom não dá conta, preciso saber se tem alguém com um Onix QHI 8082 na frente do Anísio Teixeira, do outro colégio. Não? Estão dizendo que o carro vai ser guinchado se não for retirado. Tá. Bom, continuando aqui então. A gente tem noção de que quando está frio, o moletom sozinho não vai dar conta e o aluno pode vir com um outro casaco. Claro que esse outro casaco é um casaco preto, azul marinho, não é
para vir com aquele casaco que ele comprou, cheio de flores, né? Ou aquele casaco verde, vermelho, todo listrado, ou do time de futebol. Por favor, pais. Uniforme de time de futebol nem ganhando nem perdendo, porque sempre é problema. Sempre dá confusão. Então, nós não permitimos, tá? Às vezes o time ganha, vem com a camisa do meu time. Querido, vai passar na secretaria que nós temos uma camiseta para te emprestar. E aí a gente acha no achados perdidos alguma coisa que sirva nele. Porque nós evitamos esse tipo de manifestação aqui dentro. Bom, com relação, além disso, o uniforme vai abrir portas dentro do colégio. Se a gente chegar aqui, se chegar um aluno sem uniforme, às vezes ele chega do prédio de cima para o prédio de baixo, né? Ele chegou aqui, ele não está devidamente uniformizado. Se for um aluno novo, principalmente, se é alguém desconhecido, as meninas da recepção não deixam entrar. Aí tem que falar, tem que se identificar, eles ligam lá para a coordenação, vamos verificar se é o aluno, vamos olhar no sistema, o que está fazendo aqui, se realmente era para estar, não era, porque não está devidamente uniformizado. Então, o uniforme vai abrir portas de um prédio para o outro, no horário da biblioteca. A gente já sabe, se o aluno é de manhã, o que ele está fazendo, onde ele está fazendo, se o aluno é da tarde, a mesma coisa, né? Então, para que nós tenhamos também um maior controle de tudo isso. Além do uniforme, tem a questão do horário. Eu sei que tem alunos que vêm de van, a gente sabe que às vezes tem a questão do trânsito, dependendo de onde você vem, e tem dias que fogem do controle mesmo, que o trânsito fica uma coisa absurda, né? O horário de entrada de manhã é 7h30 e o horário de entrada à tarde é 1h30 da tarde. Nós não trabalhamos com tolerância, nem de 1, nem de 2, nem de 3, nem de 10 minutos. O colégio não trabalha com tolerância, por uma questão simples. Se eu disser para o aluno que tem tolerância de 5 minutos, o horário de entrada deixa de ser 7h30 e passa a ser 7h35. E o professor não consegue começar a aula antes de 7h35, porque entra um, entra outro, e vai entrando. Aí, se a gente passa para 7h35, daqui a pouco estão pedindo maior tolerância. Aí a gente aumenta o tempo de tolerância, então a aula não acontece, né? E, querendo ou não, uma vez o professor entrou em sala, os alunos entraram, fechou a porta, chegou atrasado, vai aguardar o sinal da próxima aula para poder ir para a sala, tá? Então, esse é um procedimento que o colégio adota. Não há tolerância com relação ao horário. Exceções: greve de ônibus, quando tem a chuva, a gente sabe que quando tem a maré alta, ali fecha o trânsito. Então, o colégio não é intransigente. Às vezes quantas vezes os próprios professores ligam e avisam: olha, a ponte está parada, não vou conseguir chegar no horário, ou vou chegar em cima do horário. A gente fica sempre de olho nas informações que tem, para poder acontecer algo fora do controle, todos são liberados para entrar, né? Mas é alguma coisa que é exceção. E existem as particularidades das famílias também que daí vão nos buscar e a gente vai tratar como exceção. Sim, como eu estava falando de particularidades, como já aconteceu, né? Furou o pneu do carro, ou teve um acidente e aí ficou parado. Foge do controle. E a gente compreende sem problemas. A questão é que não dá para a gente encarar como normal, por exemplo, o carro quebrou todos os dias. Até porque agora no nosso sul da ilha a gente não tem mais trânsito, né? Agora está uma maravilha isso daí. Então a gente pode considerar que o livre caminho para a escola é funcionando. Né? Tá bem melhor. Né? Agenda eletrônica. Ensino Fundamental 2, a partir deste ano de 2020, nós não temos mais agenda física. Os nossos alunos que já estão do 7º em diante, que já eram nossos ano passado, eles já foram se acostumando. No passado nós ainda estávamos com os 2 materiais. Segundo semestre foi um período em que os alunos já praticamente, na verdade eles nem levavam. O 8º e 9º ano, a gente botava bilhete na agenda e eles deixavam no armário da sala, né? Aí quando você questionava, o pai dizia: mas ele perdeu a agenda. Dá uma olhadinha no armário. Aí a gente ia olhar no armário e estava lá a agenda. Quer dizer, não levavam mais para casa porque realmente se acostumaram com o uso do sistema Unimestre. O nosso sistema Unimestre é um sistema que está bem completo. Ensino Fundamental 2, a primeira semana não tanto, mas agora a gente tem a preocupação de que ele esteja mais atualizado, né? Os professores fazem o planejamento
eles colocam ali no dia a dia o planejamento do mês. Então, na última semana de fevereiro, por exemplo, vai estar o planejamento até o final de março. Todos os dias, isso para quê? Isso é um facilitador, é um planejamento que o professor calcula que vai estar trabalhando naquele mês com a turma, naquela sequência. Todo dia, quando vocês abrem lá, vocês têm acesso ao mês inteiro. Mas vocês veem no dia que passou um tiquezinho verde. O que significa esse tiquezinho verde? Essa aula já aconteceu, o professor fez a chamada e ele fez alguma edição ali. Então, essas aulas do tiquezinho verde é a aula que tem a tarefa para o dia seguinte ou para a próxima aula, que tem a indicação da leitura da professora Ligiane, que tem a indicação do que é para fazer de algum trabalho, né? Então, ali vocês têm essas informações. Logo quando abre o Unimestre, vocês já têm no início o calendário de provas, já está todo inserido, desde terça-feira o calendário de provas, quem tem acessado já deve ter visto, o calendário de PU está todinho no sistema, com a data e com o conteúdo. Claro, oi. Essa informação é no aplicativo ou Na verdade, ele aparece nos dois. Eu vou te dizer no aplicativo, alguns pais, não sei se é o teu caso, tá? O que é importante? Não adianta só você, quando a gente muda de tela, tu abre um outro programa, abriu, seja um aplicativo do banco, qualquer outra coisa, se tu não saísse desse, quando tu voltares no aplicativo, ele não atualizou, ele ainda está aberto na última sessão. Então, precisa sair, fechar ele e abrir novamente. Uma maneira prática talvez seja deixar a senha do aplicativo salva, né, que daí tu recupera isso mais rápido, ele te atualiza com mais rapidez, só fecha e abre, para não ter que ficar digitando o tempo todo. Ou o que eu fiz na época que meus filhos estavam no colégio, o que eu fiz foi assim, isso é uma opinião minha, tá? Eu prefiro a visualização do site. Então, o que eu fiz? Eu abri o site no celular e gerei um ícone do Unimestre, com a minha senha salva. Então, mesmo usando pelo celular, eu não uso o aplicativo. Eu não usava, né? Eu não usava o aplicativo, eu usava o site. Tá? Então, essa é uma dica, talvez, para poder acompanhar. Então, Karen, como eu sou de aluno novo da escola, eu aprendi também, o aplicativo eu baixei, só que eu estou vendo realmente que não está batendo com as coisas que ele chega em casa e fala, por exemplo, tarefa, página tal. Né? E eu estou vendo que tem coisas que não estão batendo, então tem que sair. Então não dá para usar o aplicativo. Não, ele dá. É que você precisa sair e entrar, senão ele não atualiza. Sabe, ele é igual ao sistema bancário, gente. Só que o banco ele sai automático, né? Ele fica um tempinho e ele sai. Então o que acontece? A gente entra no nosso aplicativo do banco, você tem lá o saldo, você fez os pagamentos. Quando você fecha o aplicativo, a hora que você abrir o dinheiro já não está lá, porque foi feito o pagamento. Só que ele sai do banco, ele leva um tempinho e ele sai. E o meu acontece o seguinte, por exemplo, as aulas que ele fez no dia fica em negrito. Aí quando está em negrito, eu sei que foi o que o professor passou no dia. Né? Aí, por exemplo, tinha dia que não vem 3, 4 dias atrasado. Eu não sei se é o aplicativo ou que é o oposto no dia que está atrasado e eu volto no mesmo dia. Eu sei que está assim bem confuso. Eu vou te pedir assim, ó, as meninas da secretaria, tanto a Débora como a Fabrícia, ou até a Tati, se estiver lá, elas sabem mexer bem no sistema, elas podem sentar contigo ali e te ajudar. Tá? A Márcia é secretária também. Tá? São as meninas ali da secretaria, elas podem te ajudar. Eu sei que de vez em quando tem pais que vão lá, procuram e aí elas dão uma olhada e vêm. Né? Numa situação bem crítica, eu já até te digo, a Márcia vai gerar uma outra senha para começar de novo. Porque assim, eu sinto falta da agenda física, sou obrigada a dizer, assim, porque eu acho que a agenda física ela é uma comunicação acho, mais direta para mim do que o aplicativo, assim, sabe? Tanto que eu comprei uma agenda à parte para ele anotar, porque tinha coisas que não estavam mais dentro. Então eu fiquei bem confusa. Não precisa fazer isso. Mas assim, eu te peço para dar uma passadinha na secretaria que a gente vai fazer, porque ele vai aparecer sempre. O Unimestre ele aparece primeiro as avaliações, na sequência o horário de aula dos alunos, e aí se tu entrares em notas e frequências, tu vai ter ali
o conteúdo que foi dado, a tarefa e a presença das crianças. Então, nessa situação realmente não tem problema. Aliás, não tem problema nenhum, porque os professores, quando botam no site, eles colocam com a tela aberta, como está aqui. Os próximos têm lousa digital na sala, o professor coloca, e eu tenho alunos que anotam. Eu tenho alunos que anotam no caderno, eu tenho alunos que compraram a agenda, e o colégio também tem, a agenda foi feita para os alunos até o 5º ano, e se alguém sente a necessidade da agenda física para o filho acompanhar, é só pegar com a gente na secretaria. Tá? E os professores não deixaram de anotar os deveres no quadro, né? Isso tem que ficar bem claro, né? Não, os professores continuam anotando. Bom, então, nosso sistema de comunicação, além do Unimestre, nós temos o atendimento com professores em coordenação, que são atendimentos individuais. Qualquer professor que vocês queiram falar, todos os professores têm um horário de atendimento. Então, basta chegar na secretaria e eu quero conversar com a professora de português, porque eu não entendi como é que está sendo feito o trabalho do livro. É prova, não é prova? Ela botou como atividade avaliativa, como é que está funcionando? É só marcar um horário com ela tem a disponibilidade lá na agenda da secretaria e conversar com os professores, comigo também. Né? A gente pede para marcar horário em função de que, para evitar que eu tenha, todo mundo sabe, por exemplo, que na segunda-feira de manhã a Carol tem horário. Aí vem todos os pais que marcar horário, ela não consegue atender todo mundo ao mesmo tempo. Então é importante que a gente faça agendamento de horário. O Fale Conosco e o WhatsApp do colégio também funcionam, assim como o Ricardo do Unimestre. Qual a diferença? Esses 3 canais, eles caem na mão da secretária. E a secretária, então, ela faz a triagem e vai ver, isso é resolvido pela professora, isso é resolvido pela coordenação, tal informação é secretaria, ou é financeiro, ela vai encaminhar a quem deve dar o retorno daquela informação. Karine? Oi. Desculpa, os recados pelo Unimestre está funcionando? Os recados do Unimestre vão para a secretária. Eu recebi uma publicação, uma ocorrência qualquer, inclusive ia mandar um recado para ti, inclusive, e mais algumas dúvidas, detalhes mais, tentei e a operação não funcionou. Liguei a contínuo para a secretaria e fui informado que assim, a princípio não está funcionando. Até eu confirmei, mas então o recado é só via única, da colégio para nós podemos responder, achei estranho, né? E aí me disseram, não, funciona pelo WhatsApp, eu também não estou usando celular, mas esse canal para mim não vai funcionar. Mas é só o WhatsApp do colégio ou marcar um horário e tal. Eu achei um pouco estranho, então assim, e eu também não consigo ver as notas, eu não queria falar isso depois das diferenças dela. Não sei se é problema no meu computador de trabalho ou coisa assim. Nossa, assim, isso é No aplicativo, na linha do tempo, uma mensagem enviada pela escola, o senhor consegue já se comunicar enviando uma mensagem. Aquele que eu chamava do recado, o aviso. Linha do tempo. Tá bom. Não consegue entrar, vai mostrar pra ele? A gente recebe diariamente recados no Unimestre. E as notas não são visualizadas ainda porque eles não fizeram provas ainda, né? Eu vou dar uma olhada porque assim, é para funcionar o recado, tá? O recado ele é para funcionar. Qual a diferença? Quem não pode responder? O recado ele é para funcionar e para ir direto para a secretária. Que ele não vem para a Karen, ele não vai para o professor, ele não vai, tu não consegue direcionar, ele vai só para a secretária. E a secretária faz a divisão. Eu vou pedir de qualquer forma para que amanhã a gente dê uma olhada para entender o que está acontecendo, tá? A gente recebe. A gente recebe? Hoje, por exemplo, a Maria atualizou agora. E eu hoje tinha um EV de história, mas não está aqui no site. Não está aqui no Unimestre. É que a professora ainda não
está no momento que está passando a tarefa. Isso. E se o aluno quiser agenda, pode pegar com vocês, mas nesse caso a professora não fez. E aí? Não, mas ela vai fazer ainda hoje. Ela não fez para ela vir direto da aula para a reunião. Mas aí o aluno não anotou, então significa. Não, Se o aluno não anotou, não, a professora não colocou no bimestre ainda. Tá? Mas ela já colocou no quadro. Porque falou que ela usa direto na fonte digital, já vai direto no site. Não entendi, desculpa, ficou. É assim, ó, eu tenho. A Candice é uma professora mais antiga, né? Candice trabalha com história, assim, na época de hieroglifos. A Candice coloca no quadro, ela costuma escrever manuscrito. A Carol, ela é uma professora que coloca direto no sistema porque ela faz a chamada online na hora. Mas tem alguns professores que preferem colocar no quadro e depois no final do dia lançar no computador, que é o caso. Mãe, é assim, né? No caso de história, estou respondendo por mim. Eles me questionam muito, principalmente no 6º ano, se é direto no site, professora. Está aqui no quadro, pode copiar. A função é sua, você é o aluno, você é a aluna. O site é uma segurança para o pai. O aluno está em sala. Se ele está em sala e não consegue copiar o conteúdo do quadro, não consegue copiar os deveres do quadro, ele não está olhando para o quadro. E o site seria só uma segurança. Como é só uma segurança, à noite, quando eu chego em casa, eu sento no meu computador e digito. E ele copia do quadro. Eu até gostei do facto de já não ter agenda, porque é um peso menos para carregar, porque normalmente isto tem muito peso. Eu gostei disso, mas eu acho que uma coisa legal seria escrever mesmo, como disse a professora, escrever no caderno e em cada disciplina escrever o que é para fazer, né? Nós vamos reforçar essa orientação. Os professores aqui estão me dizendo que todo mundo coloca no quadro, né? Que todos eles colocam, mas eu vou reforçar essa orientação, porque nós não estamos com todo o corpo docente aqui amanhã, para que seja feito assim, né? Reforçar essa orientação. Eu também acho que, pela experiência que nós tivemos nos 2 últimos anos, tanto com o sistema como com a agenda física, o que nós observamos? Que eles foram deixando mesmo a agenda física, mas tem ainda alguns alunos, algumas famílias que se sentem mais seguros com a agenda física. Isso não é problema nenhum, né? É um período de aprendizado mesmo, de amadurecimento. Então, a gente vai respeitar as duas situações. Bom, eu só vou finalizar o assunto agenda, né? Para os pais que já estão há alguns anos conosco no Fundamental, a gente já vinha uns 3 anos, né, falando que chegaria o dia em que nós faríamos, né, esse desapego da agenda física, porque nós estávamos, infelizmente, assim, cansados dos maiores, né, nos darem a desculpa porque eles não traziam a agenda, tá? Eles não querem porque o material do COC é um material bastante denso, né? Então existe um volume bem grande. Até eu estava com um amigo lá na fila da cantina e ele com aquela mochila pesada. Eu falei, amigo, tu deixa a tua mochila lá na mesa e depois tu volta aqui para a fila que eu vou guardar o teu lugar. Então realmente é bastante pesado já o material deles, né? Então nós iríamos tomar essa decisão. Porém, como a gente sabe que tomar uma decisão como essa, de tirar a agenda física, leva um tempo, né? A gente tem que fazer um processo de adaptação. E aí foi, né? A gente foi falando que chegaria esse momento. Esse ano a gente tomou essa decisão. É claro, como a Karen falou, se tiver alguém que for muito ainda apegado ao papel, a gente vai resolver, né? Os pequenos não tem como ainda viver, né, sem o papel, porque tem aquela comunicação da professora ainda com a família, né? A professora regente, né? Então vai perdurar, sim, a agenda e a comunicação com a família constante aqui com os pequenos. Com os maiores, né, a gente já estava bem solidificado com um sistema que é o Unimestre, tá? O Unimestre, claro, que os alunos vão acessar também para relembrar. Por exemplo, hoje eu atendi um amigo lá do 9º ano que ele faltou, tá? E ele não pegou a tarefa. E os amigos dele, que são muito da conversa, também anotaram a tarefa. O que ele fez? Foi no sistema para saber qual era a tarefa da aula que ele faltou. Então, é uma segurança para a família, porque às vezes quando ele pergunta para o filho, né? E aí, já fizesse a tarefa? Ah, não tem nada para fazer. O pai pode ir lá no sistema, verificar se realmente não tem nada para fazer, né? Os professores, eles colocam muito para nós que o planejamento, apesar de eles incluírem lá no sistema o planejamento do mês todo, porque se vocês entrarem agora no sistema, vocês vão ver que todo o planejamento do mês de março inteirinho está lá no sistema. Porém,
Se eles colocarem já os deveres, eles não vão conseguir cumprir exatamente o que vai estar lá. Então, diariamente, a cada aula, aquilo que eles aplicarem, porque tudo se modifica, né? Às vezes o que a gente planeja para daqui 2 semanas, quem é professor sabe, né? Estou olhando aqui a mãe da Thaís e ela vai saber do que eu estou falando. Daqui a 2 semanas as coisas se transformam. Às vezes eu estou planejando uma aula um dia que a coisa flui e outro dia, a Jaque também está me olhando, né? E a coisa não flui um dia, né? Então, realmente, o dia que transcorre a aula é o dia que eu vou colocar aquilo que eu dei de tarefa, de deveres, ou o trabalho que eu planejei para aquela aula, né? Ou a dinâmica que eu fiz. Então, a estratégia da aula vai ser colocada no dia, tá? Então, realmente, como a Candice colocou, que é hoje que ela vai colocar, é hoje que vai ser postado, porque só hoje a aula aconteceu. Se a Carol posta durante a aula, ok. Não importa para nós se é durante ou se é no fim do dia. O importante é que os pais tenham acesso a isso no dia seguinte, para que eu faça a organização da família, né? E que não falhe na entrega dos deveres na próxima aula. Por favor, mãe. Aline, né? Eu só queria saber, daí, se for no final do dia, é porque para quem estuda de manhã, Entendo. se for no final do dia, daí vai ficar difícil, né? Como é que vai fazer? Compreendo. Então, eu queria que os da manhã, Sim. A maioria dos professores postam durante a aula. No caso da Candice não vai ter problema, porque é só semana que vem a aula, tá? Mas assim, a maioria dos professores tem essa prática de durante a aula já se livrarem dessa atividade, tá? A rotina da Candice é de noite, mas é uma aula na próxima semana, então não vai ter grilo, tá bom? Pois não? Só para reforçar o que ela falou, mesmo que quem estuda tarde, Claro. sai às 6 horas, se possível colocar assim. Sem dúvida. Não, sem dúvida. As outras atividades de manhã. Sem dúvida. E aí se deixar para fazer um Sem dúvida. Primordialmente para a rotina de estudos, pela aula dada, aula estudada. Eu trabalho com meu filho, Claro. no caso, eu faço tarefa todos os dias. Mas eles vão ter os deveres, vocês sabem disso, eles vão anotar, né? Então eles vão ter todas as ferramentas para cumprir o dia que foi transcorrido dentro do colégio. É mais para vocês cobrarem, né? Eu dava pelo aplicativo. Sim. Já estão dizendo que é diferente do site, então agora eu vou dar uma olhada no site. Isso, o site ele é... Assim, atrasado, eu não estava conseguindo. O site é mais gostoso de navegar, tá? Ele é melhor. E aí, por exemplo, hoje vai a história para a semana que vem, mas eu já faço o tempo. Sim. Mas é como a gente está colocando, né? O aluno ele está dentro de sala, a não ser que ele tenha faltado, né? Então as ferramentas para ele fazer o dever de casa, ele vai ter em mãos. É porque é uma adaptação para eles. Claro. Sexto ano, escola nova. Sexto ano, sim, com certeza. Sexto ano, né, a gente tem todo um cuidado diferenciado, né? Não sei se tu observasse, por exemplo, o nosso inspetor, ele até tira ele alguns minutinhos antes, para eles não irem naquele fluxo, daquele agito dos alunos maiores, leva eles, né, para a sala de jogos, fica aguardando os pais, porque na primeira reunião a gente viu que grande parte dos pais não autorizam a saída dos alunos do sexto ano, né? Então eu até coloquei para eles, requer um olhar diferenciado, porque eles são os meninos mais novos e estão no processo de adaptação, né? Então todo esse olhar nós temos de processo de adaptação realmente, os professores também, claro, porque eles estão aprendendo a se adaptar com vários professores, né? Antes era só uma referência, um regente, né? Ou um específico, né? Então a gente compreende que é toda uma organização diferenciada de escola para eles agora, né? Mas assim, aos poucos a gente vai criando essa autonomia deles, né? Vocês olhando o sistema, a gente ensinando eles a se organizarem aqui dentro da escola. Como a Karen disse, a gente vai repassar uma orientação ainda, né, mais eficiente para os nossos professores, né, decorrente da colocação de vocês aqui dentro da reunião, mas vocês fiquem tranquilos que a nossa estratégia de retirar a agenda física, né, é pensando, primeiro, que eles não usavam a agenda. Quando eles vinham sem uniforme, gente, empresta agenda para anotar. Ah, não trouxe agenda, não usa agenda. Então, assim, a gente já estava sentindo que não tinha mais funcionalidade, né? Hoje em dia, tudo é na ponta do dedo. Né? Então vocês estão recebendo muitos comunicados por WhatsApp, né? Hoje a vinda de vocês aqui dentro da escola foi através do WhatsApp, né? Então a gente sente que hoje a comunicação mais funcional da gente se comunicar com todos, né, é através das mídias digitais. Então o que a gente espera é que nós estejamos acertando. Se a gente sentir que esse ano não funcionou a retirada da agenda, nós seremos os primeiros a comprar
agendas para todos físicas no ano que vem, porque não funcionou. Né? Nós estamos sempre abertos a reiterar uma nova estratégia caso não funcione. Tá? Certo? Opa, vamos lá. Oi, amiga. Eu só quero colocar um ponto. Claro. Fala, Verô. É um aprendizado também para nós. Sim. Então, a tecnologia. Então, nós também estamos aprendendo. Nós não somos dessa geração, nós estamos aprendendo. Sim. Né? Outra coisa, eu acho que o colégio está contribuindo com o meio ambiente. Sim. Olhem o desperdício de material, se é pouco utilizado, e aí esse material todo vai para onde? Né? Tu nem imaginas, Verô. Eu contente que tem no passado, porque o meio ambiente também agradece. Então já vai criando consciência nas crianças, escuta, não preciso desse material e destruir tanto o meio ambiente. Vocês nem imaginam ao longo do ano a quantidade de material que a gente recolhe aqui desperdiçado na escola, né? E o destino que a gente tem que dar. Eu gostaria de parabenizar Que bom, que bom. A gente se adapta, né, Verô? E assim, qualquer dúvida, procurem a nossa secretária, a Márcia, ela é fera no Unimestre, tá? Então ela senta muito pacientemente para explicar a todos como acessar, se tiver algum problema também na senha. É a pessoa certa para buscar e orientar a todos, certo? Obrigada, Verô. Os professores regentes, eles estão aqui colocando que eles já começaram com algumas turmas a essa semana, está explicando aos alunos como funciona, tá? Mas não foram todas as turmas ainda medidas. Bom, vamos lá. O uso do celular. O uso do celular é proibido por lei, né? Então, eles têm um relógio na sala de aula, um relógio igual aquele de parede ali, eles não precisam do celular para ver a hora, eles não precisam de rede social durante a aula, eles têm dicionário de inglês, espanhol e português para utilizar, então eles não precisam nem do celular para ser tradutor. Ah, eles não vão usar celular nunca? Vão, na hora do recreio, para aqueles que têm, né? Na verdade, a gente trabalha, claro, a proposta do nosso material é uma proposta que trabalha assim com tecnologia, mas o celular não é material escolar. Ele pode ser utilizado para alguma proposta pedagógica, sim, eu tenho professores que utilizam. Atividades feitas com o celular como recurso, elas são feitas sempre em duplas ou trios, porque ninguém é obrigado a ter celular, ninguém é obrigado a trazer celular. E eu, Karen, enquanto coordenadora, agradeço que não tragam o celular, porque eu tenho uma caixinha de celular em sala, que toda vez que eles pegam para olhar, e às vezes até recadinho de pai e de mãe, né? Aí o professor vê, o professor retira o celular vai para a minha sala, e o celular fica retido na minha sala até a hora de bater o sinal da saída. Aí faz uma filinha na hora de ir embora na minha sala para buscar o celular. Vem diminuindo. Ontem eu só tive 3, né? Que foi assim, ó, pensando da semana do início do ano para cá, 3 foi bom, né? Esperamos que eu chegue ao 0. Ano passado eu não consegui, mas